Quer aprender redação para PMDF? Eu sou a professora Lara Mônica e eu irei te ajudar. Olá, querida aluna, seja muito bem-vinda ao nosso curso de redação. É isso mesmo, redação na prática, porque aqui você aprende treinando e escrevendo redação. Lembrando que eu conto com o apoio da minha própria plataforma de correção de redação e os alunos que são alunos mentorandos da Samina, da Operação PMDF, e também os meus alunos têm direito às correções de redação. Se você ainda não tem seu texto corrigido, entre em contato comigo que eu irei te ajudar. Então vamos lá, os 4 passos para o sucesso da redação: leitura, escrita, correção e reescrita da redação. Na verdade, você já aprendeu e já começou a fazer isso. Pois bem, então, depois vimos também sobre a estética do seu texto, que você irá cuidar do seu texto, utilizar margens adequadas, parágrafos esteticamente equilibrados entre si, com início, meio e fim, utilizar conectivos, irá também cuidar da estética do seu texto, letra legível, além do que separação de sílabas, utilização correta do hífen, vários aspectos que interferem em toda a estética do seu texto, porque a primeira impressão é a que fica, não é verdade? E na redação também é dessa forma. Aí nós vimos também como fazer o seu planejamento do texto, o que você vai colocar lá na introdução, o que colocar no desenvolvimento, o que colocar na conclusão. Introdução, eu apresento o meu tema, problemática e teses. Conclusão, desenvolvimento, argumentos, meus pontos de vista que eu irei utilizar tanto no D1 como no D2. E na conclusão, resolvo tudo. Eu sou o 007 da situação. Eu mando, eu tenho poder, crio lei, faço projeto, erradico problema, elimino problema social, quero construir tudo. Então você irá fazer toda essa solução, essa erradicação daquele problema que afeta a vida de várias pessoas que precisam da sua capacidade crítica e argumentativa para resolver aquele problema. Ufa! Então vamos lá. Agora nós iremos começar com o nosso tema, que nós já iniciamos lá. Para não haver a fuga do tema, você irá fazer o quê? A utilização dos sinônimos na sua redação. Então, planejei o que eu vou colocar em cada parágrafo. Pensei nos sinônimos que eu também irei utilizar agora. Então, nós iremos trabalhar o quê? Esse tema de redação. Como que eu vou trabalhar esse tema para atender o que a banca deseja de você? E a partir daí, nós iremos depois escrever a nossa redação, não é verdade? Então, vamos lá. Redação nada mais é do que a redação na prática. Nós temos os 4 passos da redação. Leitura, que nós já vimos, né? Leitura, escrita, correção e reescrita. Os 4 passos para o sucesso da sua redação. Tô sabendo nem contar mais. Depois do 2 vem o 3. Tudo bem que eu gosto de português, né? Então, os 4 passos dessa redação. Professora, eu posso ler previamente? Deve, faça leitura prévia lá do tema, o tema que eu não sei. E por isso mesmo, estude antes da prova, semanalmente para a sua redação. Bom, antes de falar do tema, tem um conceito que é fundamental na redação. Pare tudo que você está fazendo, porque se você não entender o que é esse conceito, tudo afeta toda a estrutura do seu texto. Nós temos os 3 T's da redação. T de terrível? Não é T de terrível. Os 3 T's da redação. Tema, teses e títulos. O que isso significa? O tema é aquele que a banca determinou, isso no gênero dissertativo argumentativo, tá? A banca determinou o que é o tema, ou seja, é o assunto que virá lá na sua prova, para você detalhar aquele assunto, certo? Aquela temática que você precisa trabalhar. Então, o tema, ele é um assunto geral
um assunto, uma ideia geral sobre um determinado problema, que quem determina ele é a banca. Certo? Então, a banca escolheu, professora, você não sabe quando o aluno fala assim, qual tema que vai cair? Quem me dera se eu soubesse os temas que cairiam nas provas, né? Nossa, seria um sucesso, mas nós treinamos para saber escrever a respeito de qualquer tema. Aí, dentro do tema, eu vou escolher 2 argumentos que nada mais são do que o meu ponto de vista a respeito daquele tema. Então, aqui nessas teses, no gênero argumentativo, tá? No gênero argumentativo, quem irá decidir essas teses? Quem escolhe? Você escolhe, mas você escolhe para falar de uma forma impessoal. Eu penso, eu acho, eu acredito, não cabe nesse espaço. Nós pensamos, temos, observamos, eu achei, eu pensei, eu fiz isso. Não utilize nisso. Você irá escolher, mas você não pode deixar claro que você irá escolher essas teses, não é verdade? Então, vamos lá. Depois, as teses, então, nada mais são do que a opinião a ser defendida de forma impessoal. Você está representando uma coletividade e você não irá se incluir nessa fala ou na escrita da redação. Então, as teses são 2 opiniões. Professora, mas eu posso escolher 10? Não, você vai se limitar a 2 argumentos, ou 2 opiniões, ou 2 teses. Por quê? Uma para cada parágrafo do desenvolvimento, certo? E, além disso, nós temos o título, que nada mais é do que o cartão postal do seu texto. Mas o título, professor, o título é obrigatório? A resposta é depende. Depende de vários fatores. O título, se ele vier lá escrito na sua prova, escreva um título. Esse escreva aqui ficou parecendo um X, né? Um título. Você é obrigado a escrever o título, seja no espaço determinado, seja na linha 1, o seu texto precisa. O comando da sua prova irá determinar. Mas agora, se você lá no texto não tem falando nada e tem uma linha assim, centralizada, sem nada, mas tem uma linha e a partir daqui, linha 1, 2, 3 até a 30, você também tem que utilizar esse espaço e fazer o quê? Escrever o título, não é verdade? Então, são essas 2 situações. Ou, se vier no comando da sua redação, ou se tiver uma linha com o título, certo? Mas não falou nada, não mencionou nada de título. Tem aqui minha folha de redação que começa retinha aqui na linha número 1. Eu preciso utilizar? Não é obrigado. Então, a minha dica é não utilize. Ai, professora, mas eu gosto muito do título. Eu gosto de utilizar. Eu acho chique, eu acho bonito, eu acho elegante, enfim. Então, se você quer utilizar o título, você precisa seguir algumas regras do título. Se eu coloquei, não coloquei autoridade. A regra do título vai ser a seguinte. Vou até apagar esse espaço para utilizar. Quais são as regras do título que você deve cumprir para não perder nota? Se você fizer tudo certinho, você não ganha. Mas se você
errar ou ter algum desvio, ou pode ser um erro gramatical, ou afetar um pouquinho também na estrutura, afetar na argumentação, dependendo de você escrever um título que não tem nada a ver com o tema da sua redação. Pode ser também. Então, lá, o título ele é a ideia central do seu texto. A ideia central do texto. Ele é centralizado, curto, direto. Ele tem que, principal característica é estabelecer uma relação com o seu texto, porque às vezes o aluno coloca assim, eu coloquei um título e não tem nada a ver, perde nota também. Ou fica além da falta de coerência, a argumentação também não tem nenhuma relação. Não pode ponto final. Professora, por quê? Porque é o início de uma ideia. Pensa lá na capa do livro, na capa de um livro. Então, é o título. Não tem ponto final. Tem ponto de exclamação, mas o ponto de exclamação, ele fica um texto muito pessoal. Traz aquela ideia, né, da interjeição, que é uma carga semântica do quê? Do emocional. E você não pode ter emoção aqui, certo? Não pode ter emoção na redação. Emoção, política e religião não combina com redação, tá, gente? Depois, ponto de interrogação pode? Pode. Porém, obrigatoriamente, você deverá responder essa ideia do ponto de interrogação. Então, perguntou lá, o tema, por exemplo, nosso tema aqui, ele é uma pergunta. Combate aos crimes contra a dignidade sexual. Aí eu quero falar isso também como uma pergunta. O policial militar contribui contra os crimes da dignidade sexual? Suponhamos que esse seja meu título. Bem simples, né? O ideal é que você não copie o tema. Aí eu quero colocar um ponto de interrogação. Posso? Pode. Porém, obrigatoriamente você deve responder aquela pergunta que você fez. Não é subtendido, não. É direta, de forma objetiva, clara e compreensível, tá? Depois, olha aqui, temos o nosso tema. Como nós já trabalhamos, fizemos o uso dos sinônimos para não ter fuga temática. Eu irei circular as palavrinhas-chave. E aí, com essas palavrinhas-chave, eu irei utilizar sinônimos. O para também, que é a finalidade. Os sinônimos para que eu responda. E aqui é um ponto de interrogação. Eu irei o quê? Responder essa pergunta, certo? Aí, eu trouxe aqui também os sinônimos que nós já vimos, que você irá utilizar lá como vocabulário do seu texto. Esse daqui nada mais é do que um vocabulário para direcionar e atender o que? O tema. Então, eu pego a ideia do tema e já sei que aquelas ideias têm que serem encaixadas dentro da minha redação. Aí, eu cheguei aqui na minha chuvinha de ideias. Então, eu tenho o tema aqui, que a banca escolheu, que é o quê? O assunto geral, o recorte temático, entenda como quiser. E aí fez uma pergunta, como o policial militar do DF pode contribuir para o combate aos crimes da dignidade sexual, contra a dignidade sexual. Só que aí, dentro desse tema, professora, eu tenho muitas ideias. E aí é o que nós chamamos de chuvinha de ideias, ainda dentro do seu planejamento textual. Eu primeiro organizo o que eu vou colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Depois, eu utilizo sinônimos para não ocorrer a fuga temática. Se for uma pergunta, eu tenho que responder, seja na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. O ideal é que não deixe só para a conclusão, responda em todo o texto. E aí eu vou fazer o quê? A minha chuvinha de ideias. A minha chuvinha de ideias, eu vou escolher várias ideias que respondem essa pergunta do tema. Mas para que isso, professora? Para que eu possa depois escolher quais as minhas
ideias que eu vou trabalhar. E eu vou denominar cada ideia dessa como uma tese. Tese 1, tese 2, tese 3, tese 4, tese 5, tese 6, tese 7, tese 8, tese 9. Vou colocar 10 para ficar bonitinho. Ah, professora, eu pensei tantas coisas que eu não sei o que eu falo. Escolha uma. Suponhamos que dessas 10 aqui você vai escolher a 2 e a 3. Então, nossa, não tô sabendo nem contar mais. Que aqui do 1, do 2, 3, aí eu repeti o 2 aqui, gente. Então aqui não tem. Ainda bem que eu professora de redação, né? Não é professora de matemática. Não estou sabendo nem contar mais. 8, 9, 10. Então, aqui seria a tese 11. Aí, suponhamos que eu escolhi. Eu vou falar da tese 2 e da tese 3. E aqui eu defini. Ai, mas eu queria ter falado disso, mas não deu tempo. Então, você escolhe a tese que melhor representa o quê? A argumentação no seu texto. Você não pode escolher uma tese que você não saiba o que falar. Ah, é importante. Importante por quê? Como, quando, onde? Importante para quem? Quem que faz importante? Quem que vai receber aquela importância? Então, precisa de argumentação que irá responder essa ideia. Aí eu separei para vocês aqui algumas teses. Olha só, policiamento. Como que o policial pode contribuir? Pode contribuir com o policiamento ostensivo. Então, minha tese 1. E visitas solidárias. Aí eu vou conceituar essas teses. Ele pode ajudar na orientação acerca de projetos sobre os direitos humanos. Ele pode ajudar também realizando intervenções familiares. Só que aí eu vou ter que explicar quais são esses tipos de intervenções no meu texto. Na tese 4 eu coloquei ações e prevenção, promovendo a segurança pública e os direitos humanos. Então, eu tenho que explicar quais são essas ações, promovendo como, né? Como promover essa segurança e os direitos públicos. Suponhamos que você coloque lá na sua redação que eles vão incluir na carga horária escolar a promoção de palestras sobre a prevenção e o desenvolvimento dos direitos humanos. É uma forma de ação. É uma ação que geralmente pode acontecer com a patrulha escolar. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos a patrulha escolar, que faz visita às escolas e tudo mais. Depois, suponhamos que aqui seja o acompanhamento escolar, familiar e ajudar na formação como cidadão. Então, separei 5 teses. Você pode criar a tese que você desejar dentro do texto dissertativo argumentativo, desde que não fuja do tema. Não existe tema e tese ruim. Existe tese que não respondeu ao tema. Então, suponhamos que eu vou falar da minha tese 1, escolhi. Professor, eu tive 5 ideias, mas eu preciso escolher 2. Eu vou falar sobre o policiamento ostensivo, que é uma forma de contribuição e de garantia da ordem social para toda a sociedade, conforme a Constituição Federal. E vou falar a respeito de acompanhamento. Acompanhamento escolar, familiar e ajudar na formação como cidadão. Eu, Lara, escolhi a tese 1 e a tese 2. Então, eu venho aqui e já elimino todas as outras teses. Porque eu já escolhi a 1 e a 5, na verdade, né? A 1 e a 5. A 1 e a 5 para trabalhar. E aí eu já elimino as outras. Mas eu queria ter falado disso e não falei. Esquece. Não sofre mais. Escreveu, colocou no papel, acabou. É aquela ali que você tem que defender. E a partir disso, nós iremos trabalhar essas 2 teses na sua redação, certo? Olha lá. Uma característica do dissertativo argumentativo é que você vai apresentar as ideias. Lembra que o tema é aquela perguntinha: como o policial militar do DF pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade sexual. Aí, dentro dessas ideias, eu escolhi minha tese 1 e a minha tese
2, que aqui é a 5, na verdade. Policiamento, aqui. E a 5, acompanhamento. A partir disso, eu vou criar argumentos sólidos, defender o meu ponto de vista e falar que o policiamento é fundamental, que protege, que dá a sensação de segurança para a sociedade, promove a paz social, a coletividade, o bem-estar social. Eu vou convencer o meu leitor a aceitar que o policial é aquilo, porque algumas comunidades veem no policial um agente como se fosse contrário ao que eles imaginam. Então, assim, às vezes tem uma rixa de facção, ou são comunidades carentes. Então, esse tema da redação, ele quis trazer o papel do policial para perto da sociedade. E aí você vai fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? 4 parágrafos. Utilizando o quê? Norma culta da língua portuguesa, é verdade? Olha que maravilha! Super tranquilo, fiz o meu planejamento do texto, escolhi tema e tese, e a partir desses temas, desse tema e das teses, eu irei utilizar perfeitamente para escrever o meu texto, a minha redação. Olha que maravilha! Super tranquilo. Para quem treina a redação, não é verdade? Não deixe para a última hora e vamos lá, trabalhando em cima dessas teses para construirmos nossa redação dissertativa argumentativa. Até a próxima. Beijos!